Bom dia, pessoal. Então, hoje temos um assunto muito importante, que são atualizações sobre o tratamento ambulatorial da diabetes. E tenho a honra de convidar o Dr. Matheus Pereira Salgado, que fez endocrinologista, que fez residência em clínica em endócrina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e é professor docente da Universidade 9 de Julho. Muito obrigada pela sua presença, Matheus. Bom dia, eu que agradeço o convite, obrigado, Luciana. Eu vou compartilhar aqui, certo? Bom, bom dia a todos. Então, o objetivo dessa aula é falar um pouquinho sobre algumas atualizações sobre o acompanhamento ambulatorial do paciente com diabetes. Então, desde o diagnóstico, o que houve, o que teve de mudança, até o tratamento e o rastreio das complicações. Então, começar pela classificação, pelo diagnóstico, e assim a gente vai construindo uma linha de raciocínio. Bom, segundo as diretrizes atuais, nós podemos classificar o diabetes mellitus em 4 categorias: DM1, DM2, diabetes mellitus gestacional e outros tipos. Sabemos que cada um desse tipo de diabetes mellitus tem uma fisiopatologia própria, mas o que todos os tipos têm em comum é a hiperglicemia. Então, a hiperglicemia acaba sendo o denominador comum de todos os tipos de diabetes mellitus. E justamente por isso, para dar o diagnóstico, precisamos comprovar essa hiperglicemia inapropriada. Para isso, como vocês já sabem, existem algumas ferramentas: a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada e o teste oral de tolerância à glicose. Bom, aqui vale a pena ressaltarmos o seguinte: essa 1 hora do teste oral de tolerância à glicose. Porque até o ano passado, o que nós tínhamos eram as outras ferramentas que eu comentei: a glicemia, a glicada e o teste oral com 2 horas. E aí aqui vale a pena relembrarmos: para diagnóstico de diabetes, precisamos ter uma glicemia de jejum maior ou igual que 126, uma glicada maior ou igual que 6,5%, e no teste oral de tolerância à glicose com 2 horas, maior ou igual a 200. E o que entrou no ano passado foi esse valor de 1 hora com um teste oral de tolerância à glicose. O que é esse teste? Ele consiste no quê? Em promover uma sobrecarga glicêmica, 75 gramas de glicose, então uma quantidade padronizada, e medir a glicemia após 1 hora e após 2 horas. E aí, no ano passado, então, entrou esse novo critério, que é avaliar a glicose e a glicemia 1 hora após a sobrecarga. E podemos considerar diabetes um valor maior ou igual a 209. Caso esse valor, após 1 hora, venha maior do que 155, nós falamos que é pré-diabetes. Bom, qual que foi a importância de entrar esse novo critério? Primeiro, pela praticidade. Fazer a avaliação 1 hora após é muito melhor para o paciente do que fazer a avaliação 2 horas após, né? Porque economiza tempo. E segundo, porque esse valor de 1 hora é mais sensível. Então, os pacientes costumam apresentar a alteração de 1 hora após a sobrecarga alguns meses, talvez até um ano antes de apresentar a alteração com 2 horas. Ou seja, é uma maneira, então, de fazer um diagnóstico mais precoce de diabetes mellitus. Então, eventualmente, se surgir uma dúvida sobre o diagnóstico, caso haja uma divergência entre a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, podemos lançar mão do teste oral de tolerância à glicose e podemos usar apenas 1 hora após essa sobrecarga. É um exame mais sensível e é mais prático, mais cômodo para o paciente. E isso é algo que mudou no ano passado. Bom, e aí, só para relembrarmos então,
Para darmos o diagnóstico de diabetes mellitus, precisamos ter 2 testes alterados, ou o mesmo teste repetido numa outra ocasião, ou testes diferentes numa mesma amostra de sangue. Como assim? Caso o paciente venha com exames laboratoriais mostrando uma glicemia de jejum maior ou igual a 126 e uma glicada na mesma amostra de sangue maior ou igual a 6,5%, já podemos dar o diagnóstico de diabetes mellitus. A única exceção a essa regra, ou seja, a situação na qual podemos dar o diagnóstico com base em apenas um teste, é quando temos uma glicemia ao acaso maior ou igual a 200, na presença de sintomas inequívocos de hiperglicemia, que são os 4 P's: poliúria, polidípsia, polifagia e perda de peso. Então, nesse contexto, nessa situação, podemos já fechar o diagnóstico com apenas um teste alterado. Uma glicemia ao acaso significa que é uma glicemia verificada em qualquer momento do dia, maior ou igual a 200. Bom, e aqui só para ilustrar rapidamente alguns casos. Esse primeiro caso clínico, nós temos um paciente de 9 anos de idade. Esse paciente é levado ao pronto-socorro pela mãe por quadro de poliúria, polidípsia, polifagia e perda de peso há 10 dias. O paciente era rígido até então, não tinha nenhuma comorbidade conhecida, não fazia uso de nenhuma medicação e não tem nenhum caso de diabetes na família. Ali no momento da avaliação do exame, verificou-se um destro de 492. Bom, diante de um caso como esse, a nossa principal suspeita é tratar-se de um DM1. Afinal, temos aqui um paciente jovem que abre um quadro de uma maneira mais sintomática, um quadro mais agudo, não tem uma história familiar positiva e tem esse destro de 492. Então, aqui não resta dúvida, o tipo de diabetes mellitus que esse paciente tem é o DM1. Agora, esse outro caso, paciente de 48 anos, portador de hipertensão, dislipidemia e obesidade, além disso, sedentário e tabagista, procura atendimento por alteração em exame de check-up. Usa losartana, hidroclorotiazida e simvastatina, pais e avó materna com diabetes mellitus. Ao exame físico, apresenta um IMC de 31,2, uma pressão arterial de 140/90, uma circunferência abdominal aumentada, lembrando que para homem o valor normal é até 88, 90, então aqui esse valor encontra-se aumentado. Tem sinal clínico de resistência insulínica, tem acantose nígricas e região cervical, e esse paciente traz uma glicemia de jejum de 142 e uma glicada de 7,6. Então aqui a gente vê um caso típico de DM2. Um paciente que tem síndrome metabólica, é hipertenso, dislipidêmico, tem sinais clínicos de resistência insulínica e é um paciente que encontrava-se assintomático. O diagnóstico foi feito através de um exame de check-up. Além disso, tem uma história familiar bastante importante. Então, é válido lembrar que a história familiar ela é mais importante, mais bem documentada no DM2 do que no DM1. Então, aqui a gente tem um caso clássico de DM2. Vocês viram anteriormente um caso clássico de DM1 e agora um típico de DM2. Mas será que sempre vai ser fácil assim fazer essa distinção entre DM1 e DM2? Vamos ver aqui o próximo caso. Aqui a gente tem um paciente de 38 anos de idade, foi internado recentemente por um quadro de pneumonia e cetoacidose diabética. Após a alta, o paciente foi encaminhado ao ambulatório para seguimento. De antecedentes pessoais, ele tinha hipertensão, fazia uso de amlodipino e após essa internação por cetoacidose diabética, ele passou a usar a insulina NPH irregular. De antecedentes familiares, mãe e avó com diabetes mellitus e desconhece a história familiar do pai. Ao exame físico, tem um sobrepeso, um IMC de 28,7,
uma pressão arterial normal ali naquele momento, uma circunferência abdominal de 99. E tem uma glicemia de jejum nesse momento de 152 e uma glicada de 8,2. E agora, diabetes mellitus, eu sei que esse paciente tem, mas qual tipo? Será que é um DM1? Será que é um DM2, um LADA? Porque esse paciente tem alguns dados na história que apontam para DM1, ou mesmo LADA, né? Afinal, o paciente abriu o quadro com cetoacidose diabética. Por outro lado, tem alguns comemorativos que falam mais a favor de um DM2. Afinal, é um paciente com sobrepeso, é hipertenso, tem uma circunferência abdominal aumentada, tem uma história familiar, pelo menos do lado da mãe, positiva. E aí, o que a gente faz nesses casos? Porque a conduta muda. Se eventualmente for um DM1 ou mesmo LADA, o tratamento preconizado é com insulina, exclusivamente com insulina. Agora, se for um DM2, nós podemos tentar as medicações não insulina e, de repente, tirar o paciente da insulinoterapia, né, para que ele tenha uma maior comodidade. Então, o que a gente pode fazer para ajudar a esclarecer o diagnóstico? Na dúvida, nós podemos dosar o peptídeo C e o anti-GAD. Por quê? A gente quer basicamente fazer a distinção entre um DM2 e um DM1/LADA. Em outras palavras, a gente quer saber se o paciente tem reserva de insulina, não é? Porque se ele não tiver reserva de insulina, isso fala a favor de um DM1/LADA. Caso ele tenha reserva de insulina, fala a favor de um DM2. Então, em resumo, o que nós queremos responder é: esse paciente tem reserva de insulina? E aí, para isso, nós podemos dosar o peptídeo C, que é uma maneira de avaliarmos a reserva pancreática. Só lembrar rapidamente, peptídeo C vem de onde? Vem da clivagem da proinsulina. Então, a proinsulina, quando clivada, libera a insulina e libera também o peptídeo C. E a dosagem do peptídeo C é mais fidedigna para avaliar essa reserva pancreática. E aqui a gente aproveitou e dosou o anticorpo, o anti-GAD, que veio negativo. Mas a presença desse peptídeo C detectável dentro da faixa de normalidade fala a favor, então, de um DM2. Então, nesse caso, o que foi feito? Nós reduzimos gradativamente a insulina, iniciamos metformina e outras medicações orais, até que esse paciente ficou sem a insulina, né? E ficou somente com as medicações não insulina. Ah, mas uma dúvida que pode surgir: o paciente com DM2 pode fazer cetoacidose diabética, né? Porque a gente tem em mente que a cetoacidose diabética é uma complicação típica do DM1. De fato, ela é mais comum no DM1, porém não é exclusiva. Um paciente com DM2, quando muito descompensado, também pode fazer uma cetoacidose diabética. Afinal, se o paciente está muito descompensado, pela glicotoxicidade, ocorre uma disfunção, ainda que transitória, nas células beta. E aí o paciente, transitoriamente, deixa de produzir a insulina, ou produz uma quantidade muito maior, ou reduz a produção, né, fica com uma deficiência muito maior, e aí, nesse caso, faz cetoacidose diabética. Bom, e esse último caso, um paciente de 32 anos que refere diagnóstico de DM1, então o paciente trouxe esse diagnóstico há 4 anos, ou seja, quando ele tinha 28 anos, sendo então iniciado insulinoterapia em dose plena, esquema basal bolus. Contudo, o paciente refere o uso irregular da insulina, das insulinas, porque frequentemente ele apresenta hipoglicemia. Não tem outras comorbidades, usa uma dose muito baixa de insulina de maneira irregular e mesmo assim faz hipoglicemia. Não tem casos de diabetes na família. Ao exame, o IMC normal, de 23, uma pressão normal, circunferência abdominal normal também, sem acantose nígricas. Exames complementares, uma glicemia de jejum de 146, uma glicada de 7,3. Aqui já temos o peptídeo C, que mostra um valor detectável, e o anti-GAD negativo. E agora, o que esse paciente tem?
Que tipo de diabetes? Diabetes mellitus ele tem, afinal, temos uma glicemia de jejum e uma glicada alterada. Mas e aí, que tipo de diabetes que é esse? Porque DM1, LADA, né, em outras palavras, diabetes insulinopênico, não é. Primeiro, pela clínica, já dava para inferir isso. Afinal, um paciente com 4 anos de doença, usando uma dose baixa, de maneira irregular, e mesmo assim fazendo hipoglicemia, então não parecia haver deficiência de insulina. E o peptídeo C confirma isso. Então, insulinopenia absoluta o paciente não tem. Só que, nesse caso, podemos pensar em DM2? Também não parece um diagnóstico muito adequado. Afinal, é um paciente jovem, não tem síndrome metabólica, não tem sobrepeso, obesidade, não tem nada, nenhum comemorativo para pensarmos em DM2. Então, que tipo de diabetes esse paciente tem? Então, se não é DM1, nem DM2 e nem diabetes gestacional, a gente tem que pensar naquela quarta categoria, que é o outros. O que tem ali dentro desse pacote, dentro dessa gaveta de outros tipos? Os defeitos monogênicos, MOD, doença pancreática, endocrinopatias, medicações, infecções, síndromes genéticas e assim por diante. E esse paciente, o que ele tinha era um diabetes associado ou secundário à acromegalia. Esse é um paciente que, quando ele começou o acompanhamento, foi na época da pandemia, então ele ia com a máscara, até que num belo dia ele foi sem a máscara e ele tinha um fenótipo que chamava atenção para a acromegalia. Então, quando a gente abre a gaveta do diabetes associado a endocrinopatias, o primeiro item que vem ali é justamente a acromegalia. A mensagem que fica é: toda vez que não estiver, que o diagnóstico, que o tipo de diabetes não estiver claro, a gente deve dosar, avaliar o peptídeo C e o anti-GAD, e mesmo assim, quando não fechar muito bem, a gente tem que lembrar dos outros tipos. E aqui só um fluxograma mostrando isso que eu comentei. Então, a gente tem que lembrar dessas duas ferramentas que vão nos auxiliar a diagnosticar o tipo de DM, que é o peptídeo C e a dosagem dos anticorpos. Bom, em relação ao tratamento, a gente sabe que hoje existe um vasto arsenal terapêutico para tratar o DM2. E basicamente por quê? Se a gente lembrar rapidamente da fisiopatologia do DM2, existem vários mecanismos que contribuem para a hiperglicemia, que é essa imagem aqui do lado. Essa ilustração, esse esquema, ficou conhecido como octeto de de Fronzo, ou seja, mostra vários mecanismos que auxiliam, que causam a hiperglicemia. E é justamente por isso, sabendo que há vários mecanismos para a hiperglicemia, por isso existem várias opções terapêuticas, já que cada medicação vai agir no mecanismo específico. Bom, e qual que é o nosso arsenal terapêutico para tratar o DM2? Quais são as classes? Biguanidas, sulfonilureias, glitazonas, os agonistas do receptor de GLP-1, inibidor de DPP-4, inibidor de SGLT2 e as insulinas. Biguanidas, o único representante é a metformina, sulfonilureias são os secretagogos, glitazona, a pioglitazona, basicamente a única representante hoje disponível, o inibidor de DPP-4, as insulinas, e aqui vale a pena a gente ressaltar os agonistas do receptor de GLP-1 e os inibidores de SGLT2. Bom, a gente tem em mente que o tratamento de escolha para o DM2 é a metformina. Então, metformina acaba sendo a primeira medicação prescrita, de uma maneira geral. Em algumas situações, a gente vai associar a outros remédios. Aqui é um fluxograma mostrando que quando o paciente tem uma glicada inicial até 7,5, a gente pode começar com monoterapia, uma glicada inicial entre 7,5 e 9, uma terapia dupla, e uma glicada acima de 9 na presença dos sintomas,
nós devemos colocar uma insulina, ainda que seja de uma maneira transitória. Para quê? Para tirar o paciente da glicotoxicidade. Bom, mas o que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: diante desse vasto arsenal terapêutico, como que a gente vai escolher a combinação ou as combinações? A gente vai levar em conta os fatores de risco do paciente, as outras comorbidades, a questão do custo e por aí vai. Então, essa imagem é uma imagem interessante que mostra os prós e contras de cada medicação. Por exemplo, se eu tenho um paciente com sobrepeso ou mesmo obesidade, é interessante que eu coloque uma medicação que, além de controlar o diabetes, consiga promover perda de peso. E assim vai. Bom, mas tem alguns detalhes que vale a pena nós ressaltarmos. Bom, se é um paciente com doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida, então se é um paciente de alto risco e principalmente de muito alto risco cardiovascular, é interessante que esse paciente receba uma medicação que sabidamente reduz a mortalidade cardiovascular. Quais são as duas classes que têm esse potencial? Os análogos de GLP-1 e os inibidores de SGLT2. Então, percebam, se é um paciente com doença cardiovascular estabelecida, nossa primeira escolha passa a ser ou um inibidor de SGLT2 ou um análogo de GLP-1. Porque tanto uma classe quanto a outra, elas reduzem, elas diminuem a mortalidade cardiovascular. É claro, se o alvo glicêmico, se a meta glicêmica não for atingida, nós podemos associar a metformina ou mesmo outras medicações. Bom, então, em resumo, a mensagem que fica é: diante de um paciente com doença cardiovascular estabelecida, a gente tem que oferecer, tem que propor o uso de ou um análogo de GLP-1. Quem são os análogos de GLP-1? Semaglutida, liraglutida e dulaglutida, os que têm benefício cardiovascular, principalmente a semaglutida. E quem são os inibidores de SGLT2? Empagliflozina, canagliflozina e dapagliflozina. Pode combinar um medicamento com o outro? Sim, pode. Daquele arsenal terapêutico que eu mostrei, nós podemos fazer qualquer combinação, exceto uma. Qual? Associar um análogo de GLP-1 com um inibidor de DPP-4. Por quê? Porque eles agem na mesma via, no mesmo mecanismo. Então, é a única associação que não pode ser feita. Bom, uma outra dúvida recorrente é em relação ao pré-diabetes. Então, por vezes, a gente pega um paciente que preenche critérios para pré-diabetes e não para diabetes, né? E aí, o que a gente faz com esse paciente? A gente sabe que tem que orientar mudança de estilo de vida. Mas e medicação? Tem indicação de entrar com remédio para tratar o pré-DM? Se sim, quando? Então, aqui estão as indicações de iniciar um medicamento para tratar o pré-diabetes. Então, nesses casos, além de orientar mudança de estilo de vida, a gente tem que iniciar também uma terapia medicamentosa. Quais são as situações? Paciente com menos de 60 anos, paciente com IMC acima de 35, paciente com histórico de diabetes gestacional, paciente com síndrome metabólica, sobretudo quando tem também hipertensão, e aquele paciente que tem uma glicemia de jejum acima de 110. Por quê? Porque nessas situações, a chance de progressão para DM2 é maior. Portanto, nessas situações, nós devemos já entrar com o tratamento farmacológico também. Uma vez que a gente inicia o tratamento, seja do pré-diabetes e também do diabetes mellitus, a gente tem que ter uma meta, a gente tem que ter um alvo. E quais são esses alvos? De uma maneira geral, preconiza-se uma glicada abaixo de 7, uma glicemia de jejum abaixo de 130 e uma glicemia pós-prandial abaixo de 180. É muito importante ter essas metas em mente, por quê?
Muitas vezes a gente fica preocupado, a gente quer normalizar o exame do paciente, a gente quer normalizar a glicemia de jejum, normalizar a glicada, mas não há necessidade disso, porque se a gente busca uma meta tão rigorosa assim, a gente corre o risco de eventualmente causar uma hipoglicemia no paciente, que a curto prazo é muito mais deletéria. Então, nós temos que ter em mente essas metas terapêuticas. Um outro detalhe: quanto mais frágil for o paciente, mais tolerante nós vamos ser em relação a essas metas. De tal forma que, para um idoso comprometido, um idoso frágil, a nossa meta de glicada passa a ser um valor abaixo de 8%, nossa meta de glicemia de jejum abaixo de 150 e glicemia pós-prandial abaixo de 180. Por quê? Porque nessa população a hipoglicemia ela é muito mais deletéria, muito mais prejudicial. E a gente tem que lembrar também que o grande problema da hiperglicemia crônica constante são as complicações que surgem a médio e longo prazo. Então, se eu estou diante de um paciente frágil, idoso, com uma baixa expectativa de vida, não há por que exigir um controle glicêmico tão rigoroso assim. Bom, e aqui eu selecionei algumas complicações para comentar um pouquinho sobre. É claro que existem outras também, mas por causa do tempo eu coloquei essas 4. A doença renal do diabetes, a neuropatia diabética e a retinopatia diabética e, por fim, a doença hepática esteatótica metabólica. Doença renal do diabetes. Todas essas complicações que eu apontei aqui, como eu disse, são as complicações crônicas. E só um dado curioso, vocês já se perguntaram por que existe essa doença renal do diabetes, a neuropatia, a retinopatia do diabetes? Por que a gente foca nesses 3 locais, né? Por que não existe uma complicação crônica em outros órgãos? Em outras palavras, por que essas regiões são mais sensíveis, digamos assim? Justamente porque o endotélio dessas regiões, glomérulo, vasos retinianos, o vaso vasorum, né, que irriga os nervos, são células, são regiões onde não existe um controle, uma maneira de bloquear a entrada de glicose nas células. Então, o que acontece? Diante de um ambiente hiperglicêmico, diante de uma hiperglicemia, consequentemente vai haver uma hiperglicemia intracelular. E como as células dessas regiões não conseguem barrar a entrada de glicose, esse ambiente de hiperglicemia intracelular, de aumento da glicose intracelular, vai desencadear uma série de reações que vão culminar com esse dano endotelial, que é o que leva ao surgimento dessas complicações. Então, por isso que essas regiões acabam sendo mais sensíveis. Bom, em relação à doença renal do diabetes, quando que a gente tem indicação de rastrear? No DM1, quando completa 5 anos de doença, e no DM2, no momento do diagnóstico. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que são complicações que surgem após um certo tempo de hiperglicemia. Então, no DM1, não adianta eu fazer esse rastreio logo no início. Por quê? Porque o paciente não teve tempo ainda de desenvolver essas complicações. Agora, no DM2, como a doença é assintomática na maioria das vezes, portanto, eu não sei há quanto tempo o paciente tem a doença, por isso já existe a indicação de fazer o rastreio logo no momento do diagnóstico. Bom, por que tem um asterisco aqui? Porque se eu estiver diante de um paciente com DM1 e que entra na puberdade, mesmo que esse paciente não tenha ainda completado 5 anos, eu tenho indicação de fazer o rastreio. Eu vou antecipar o rastreio, porque a puberdade pode acelerar o surgimento dessas complicações. Da mesma maneira que, se eu tiver um paciente, uma paciente que engravide, eu também vou antecipar o rastreio, porque a gestação
também pode acelerar o surgimento e o agravamento dessas complicações. Bom, como que eu rastreio a doença renal do diabetes? Calculando a taxa de filtração glomerular e avaliando a albuminúria. Antigamente, usava-se a microalbuminúria, a macroalbuminúria em 24 horas. Né? Então, o paciente fazia a coleta por 24 horas para avaliar a quantidade de albumina ali. Só que hoje em dia, o exame preconizado é a RAC, que é a relação albumina-creatinina em amostra de urina. Ou seja, a gente consegue fazer essa coleta numa amostra isolada. Então, facilita para o paciente também, que não vai precisar ficar 24 horas coletando urina. E um outro detalhe, quando essa RAC ela é mais confiável, por quê? Quando o paciente está muito descompensado, essa descompensação pode afetar o valor da albuminúria de 24 horas. Mas, em relação à RAC, a interferência acaba sendo menor. Então, é um exame mais confiável e mais prático para o paciente. Caso venha uma RAC positiva, o que é positiva? Acima de 30. Acima de 30 miligramas por grama de creatinina. Eu posso falar que já tem uma doença renal do diabetes instalada? Não, eu preciso confirmar. Então, eu preciso de pelo menos 2 RACs positivas de 3. Então, se a primeira veio positiva, eu preciso solicitar uma outra, dentro de 3 a 6 meses. E aí, caso essa outra venha positiva, aí sim eu falo que tem uma doença renal do diabetes já instalada. Bom, e a depender do valor da taxa de filtração glomerular e da quantidade de albuminúria, eu posso fazer a classificação de risco do paciente. Em relação ao tratamento, então, a partir do momento que eu tenho uma doença renal do diabetes instalada, o que eu devo fazer para retardar a progressão, para preservar a função renal do paciente? Basicamente, existem 4 medicações que têm esse efeito nefroprotetor. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, resumidamente, o que está aqui nessa tabela, que são essas 4 classes. Iecobra, que são medicações que nós já conhecemos, os inibidores do SGLT2, a finerenona e a semaglutida. Então, a partir do momento que tem ou uma RAC positiva ou uma redução da taxa de filtração glomerular, existe já a indicação de iniciar um BRA ou IECA. Vejam, ainda que o paciente tenha uma taxa de filtração acima de 60, se ele já tem uma RAC positiva, a gente já tem que iniciar um IECA ou um BRA, certo? E além desse IECA ou do BRA, nós também já devemos iniciar o inibidor de SGLT2 para preservar função renal. Vejam que, para eu iniciar o inibidor de SGLT2, para eu iniciar a empagliflozina, o ideal é que o clearance seja acima de 20, da DAPA o clearance acima de 25 e a cana acima de 35. Isso para iniciar a medicação. Mas, uma vez que o inibidor de SGLT2 foi iniciado, eu posso manter a medicação até a diálise. Tudo bem? Então, uma vez que eu comecei, eu posso manter até a diálise. Esses valores aqui servem de referência para iniciar a medicação. Mas uma vez que a medicação foi iniciada, a gente pode manter até a diálise. Bom, e a finerenona? Quando que a gente vai acrescentar? Aliás, primeiro, quem que é a finerenona? É um antagonista seletivo do receptor mineralocorticoide. E aí, quando que a gente coloca ela? Quando o paciente já está com uma dose máxima de Iecobra, tem uma taxa de filtração glomerular entre 25 e 60, uma RAC positiva e um potássio abaixo de 5. Aí, nesse contexto, a gente pode colocar também a finerenona para ajudar a preservar a função renal. E a semaglutida, a mesma coisa. A gente pode colocar quando estivermos diante de um paciente com DM2, uma taxa de filtração glomerular acima de 25 e uma RAC maior do que 100. Então, guardem isso. Uma vez que nós temos uma doença renal do diabetes instalada, a gente tem que lembrar dessas 4
classes. Por quê? São medicações que vão reduzir a progressão da doença renal do diabetes. Aqui uma tabela interessante que mostra como que funciona o ajuste de doses das medicações para tratar o diabetes. E aqui vou só mostrar a metformina, que é a medicação mais usada. A metformina, a dose máxima é de 2 gramas por dia, desde que o clearance seja maior do que 45. Clearance entre 45 e 30, a dose máxima passa a ser 1 grama por dia, e abaixo de 30 nós não usamos a metformina. Bom, em relação à neuropatia diabética, quando a gente fala em neuropatia diabética, a gente tem que ter em mente que qualquer nervo pode ser afetado, nervo somático, nervo visceral. Então, existe um espectro muito amplo, muito variado de apresentação clínica. O que a gente mais pesquisa na prática é aquela polineuropatia sensitivo-motora. Mas, pela anamnese, nós podemos identificar outros acometimentos neurológicos também. Quando que a gente rastreia a neuropatia diabética? E aqui, mais uma vez, estamos falando daquela neuropatia sensitivo-motora, que é aquela clássica. Quando? É a mesma coisa. No DM1, quando completa 5 anos, e no DM2, no momento do diagnóstico. Bom, quando a gente vai fazer o rastreio, o ideal é que a gente faça um teste que avalie fibras finas e um teste que avalie fibras grossas. De uma maneira geral, o que é preconizado? Que eu avalie a sensibilidade térmica e a sensibilidade vibratória. Porque dessa forma eu consigo avaliar essas duas fibras, né? Tanto as fibras finas quanto as fibras grossas. E aqui existe uma pegadinha que muita gente confunde. E o monofilamento, que talvez seja o teste mais conhecido, né? Que a gente ouve falar para fazer o exame da neuropatia. Vejam que o monofilamento tem uma sensibilidade muito baixa, ou seja, o monofilamento não serve para fazer rastreio de neuropatia diabética. Mas onde que se encaixa o monofilamento, então? Ele serve para detectar aquele pé que encontra-se sob risco de ulceração, certo? Então, o monofilamento vai detectar aquele pé diabético, ou seja, o pé que está sob risco de ulceração. Mas, para diagnóstico precoce de neuropatia diabética, o monofilamento não serve, porque tem a sensibilidade muito baixa. Uma vez que o teste de rastreio veio positivo, ou seja, uma vez que o paciente tem uma alteração na sensibilidade térmica e ou vibratória, nós devemos aplicar essa tabela, esse score de comprometimento neuropático. Esse score serve para dar o diagnóstico. Então, inicialmente, a gente faz o rastreio. Caso o rastreio venha positivo, caso o paciente apresente alguma alteração na sensibilidade térmica e ou vibratória, a gente aplica essa escala para dar o diagnóstico da neuropatia diabética. E vejam que essa escala ela vai avaliar a sensibilidade vibratória, mais uma vez, térmica, dor e reflexo. E para cada alteração encontrada, a gente vai atribuir uma pontuação. No final, a gente vai somar o total de pontos e vai falar se o paciente tem já uma neuropatia diabética instalada ou não e qual que é o grau dessa neuropatia. O tratamento dessa neuropatia é constituído basicamente por 2 pilares, o tratamento restaurador e o tratamento sintomático. Restaurador consiste no ácido alfa-lipoico. Sintomático, a gente pode usar algumas medicações para aliviar a dor, a queixa do paciente. Quais são as medicações consideradas de primeira linha? Tricíclicos, duloxetina, venlafaxina, gabapentina. Pregabalina é segunda linha, né? Embora muita gente comece pela pregabalina, mas é considerada uma medicação de segunda linha. E, claro, excluir causas não relacionadas ao diabetes. Por exemplo, hipotiroidismo, deficiência de vitamina B12, sorologia, sífilis e assim por diante.
Retinopatia diabética, quando rastrear, o esquema é o mesmo. Então, no DM1, quando completa 5 anos, ou então, né, se é um paciente que entra na puberdade, ou uma mulher que engravide, DM2 no momento do diagnóstico, e o rastreio é feito com exame de fundo de olho. E a doença hepática esteatótica metabólica? Aqui houve uma certa mudança na nomenclatura. Hoje em dia, sabe-se que essa doença esteatótica, hepática esteatótica metabólica, acaba sendo a manifestação hepática da síndrome metabólica. Então, se eu tenho um paciente com uma doença hepática esteatótica, eu tenho algumas opções. Qual que é a causa dessa doença hepática esteatótica? Posso estar diante de uma causa metabólica, posso estar diante de uma causa alcoólica ou alguma etiologia específica, como, por exemplo, drogas, monogênica, etc. Ou, eventualmente, se não encontro nada, fica como doença hepática esteatótica criptogênica. Aqui, vale a pena olharmos para esses dois lados aqui. Então, aqui seria quando não há um componente alcoólico associado. E aqui, quando há um componente alcoólico. Então, o paciente pode ter dois fatores que contribuem para a esteatose hepática, o álcool e mais a síndrome metabólica. E aqui só um detalhe. Antigamente, chamava-se de doença hepática gordurosa não alcoólica. Mas qual que era a crítica a essa nomenclatura? É que esse nome anterior ressaltava o que não era a etiologia, né, que não era alcoólica, mas não ressaltava o que causava, que é a questão metabólica. Então, por isso que optou-se por trocar o termo. Então, ficou doença hepática esteatótica metabólica. Bom, e aqui, como que funciona essa avaliação? Então, se eu tenho um paciente com essa doença hepática esteatótica, e se o paciente tem pelo menos um dos critérios cardiometabólicos, quem são os critérios cardiometabólicos? São aqueles mesmos critérios, basicamente, né, os mesmos critérios da síndrome metabólica. Então, um IMC maior do que 25, ou uma circunferência abdominal aumentada, uma glicemia alterada, um pré-diabetes ou mesmo diabetes, uma pressão arterial maior do que 130 por 85, triglicérides maior ou igual a 150 e um HDL reduzido. Para diagnóstico de síndrome metabólica, nós precisamos de 3, pelo menos 3 desses 5. Agora, para eu falar que trata-se de uma doença hepática esteatótica metabólica, basta um critério. Então, se eu tenho pelo menos um desses critérios, eu falo que é uma doença hepática esteatótica metabólica. Agora, se esse mesmo paciente tem um consumo de álcool também, eu falo que é que tem uma etiologia mista. Bom, e qual que é o detalhe? Considerando que a doença hepática esteatótica metabólica é a manifestação hepática da síndrome metabólica e é uma condição associada a um risco cardiovascular elevado, percebam que preconiza-se o cálculo desse score, FIB4, já eu comento um pouquinho, antes mesmo de fazer um exame de imagem, ou seja, em todo paciente com pré-diabetes ou DM2, o ideal é que eu aplique esse cálculo, esse score FIB4, para ver se o paciente tem ou não doença hepática. Então vejam que, independente da imagem, mesmo que o paciente não tenha feito ainda o ultrassom, já existe a indicação de fazer o cálculo desse score. O que esse score vai considerar? Quais são as variáveis avaliadas? A idade do paciente, TGO, TGP e plaquetas. Caso esse score, caso venha um valor maior ou igual a 1,3, então existe uma chance, um risco maior de fibrose, portanto eu tenho que prosseguir na investigação. E aí tenho que solicitar uma elastografia. Mas caso venha um valor abaixo de 1,3, eu insisto na mudança de estilo de vida, perda de peso, controle metabólico. Então eu devo aplicar esse score, que é fácil, para fazer o rastreio, digamos assim, de uma doença hepática esteatótica mais avançada. Bom, e como que a gente trata a doença hepática esteatótica metabólica?
principal conduta é perda de peso, perder pelo menos 5% do peso. E posso considerar associar uma medicação anti-obesidade quando? Quando o paciente tiver um sobrepeso associado, um IMC maior do que 27. Além dessa medida de estimular a perda de peso, quais são as duas medicações, as duas classes, digamos assim, que são consideradas de primeira linha para tratar a doença hepática esteatótica? A pioglitazona e os agonistas de GLP-1, lira e semaglutida. Os agonistas de GLP-1 ainda têm a vantagem de promoverem a perda de peso. Então, a gente resolveria duas coisas ao mesmo tempo. Tá bem? Mas caso o paciente não tenha indicação de comprar um agonista de GLP-1, a gente tem que lembrar da pioglitazona, que tem um efeito, um impacto muito bom, um resultado muito bom em relação à doença hepática esteatótica metabólica. O que não tem evidência suficiente? Vitamina E, pentoxifilina e silimarina. E nós temos que lembrar também que metformina não tem benefício no tratamento da doença hepática esteatótica metabólica. Ou seja, se eu encontrei um paciente com isso, com essa doença, com essa condição, a metformina não é a primeira linha para tratar esse achado, né? A gente tem que considerar ou a pioglitazona ou então o agonista de GLP-1. Bom, e aí, mensagens finais. Então, resumindo, basicamente o que nós comentamos em relação ao diagnóstico e classificação, a gente tem que lembrar dessa nova ferramenta, que é a avaliação de 1 hora com o teste oral de tolerância à glicose, que é um exame mais sensível e mais prático, mais fácil para o paciente. Quando ficarmos na dúvida em relação ao tipo de diabetes, nós podemos lançar mão dessas duas ferramentas, peptídeo C e anti-GAD. Muitas vezes esses exames auxiliam a determinar o tipo de DM. Em relação às metas, temos que ter em mente que, para pacientes mais frágeis, vamos preconizar metas menos rigorosas. Em relação ao tratamento, a gente tem que ter em mente essas duas classes, que são classes que revolucionaram o tratamento do diabetes. Inibidor de SGLT2 e os análogos de GLP-1. Por quê? São medicações que conferem uma proteção cardiovascular e renal. Portanto, se é um paciente de alto risco cardiovascular ou já acometimento renal, a gente tem que lembrar dessas classes. Em relação aos rastreios, lembrando que a gente começa os rastreios a partir de 5 anos no DM1 e logo no diagnóstico no DM2, e o rastreio é feito com fundo de olho para rastreio de retinopatia, cálculo da taxa de filtração glomerular e RAC para a doença renal do diabetes, avaliação da sensibilidade térmica e vibratória para rastreio da neuropatia e lembrar do cálculo do FIB4 para rastreio da doença hepática esteatótica metabólica. Se exames normais, a reavaliação deve ser feita anualmente. Bom, era isso que eu queria compartilhar. Alô, muito boa, muito obrigada, Matheus. Deixa eu perguntar aqui se o pessoal tem dúvidas. Se ninguém tem dúvida, eu tenho. Tenho várias. Primeira pergunta, olha só. Primeira pergunta, Matheus, muito obrigada, viu, pela aula, primeiro, maravilhosa. Eu tenho vários pacientes idosos pré-diabéticos, e eu sempre fico naquela questão da polifarmácia, pensando se eu deveria manter ou não a metformina, né? Mas a maioria tem síndrome metabólica ou hipertensão, vem dos critérios que você colocou. Você acha que no idoso a gente deve manter? Nesses idosos que têm fatores de risco? Ótimo. Lu, eu acho que assim, há dois critérios que a gente tem que avaliar. Primeiro, a função renal do paciente, do idoso, mas vamos considerar que ele tem uma função renal que permite, uma função renal acima de 30, de 45. Aí um outro fator que a gente tem que tomar cuidado é em relação ao peso, porque muitos idosos já têm ali uma certa sarcopenia, um baixo peso e etc. E aí a metformina, nesses casos,
poderia agravar ainda mais essa perda de peso. Então, respondendo a sua pergunta, se for um idoso com uma função renal ainda boa, acima de 30 e 45, e se for um idoso com sobrepeso, obesidade, vale a pena manter, sim. E aí, só dando um outro exemplo, se for também um idoso, né, muito idoso, um paciente com 85, 88 anos, aí já é uma coisa para rever. E eu dou até um exemplo prático. A minha avó, quando ela tinha 88 anos, ela veio com uma glicemia alterada, uma glicada, compatível ali com um pré-diabetes. E aí, meus tios, meus pais vieram falar comigo se eu não ia fazer nada para tratar o diabetes dela, o pré-diabetes, né? E aí, nesse caso, não, porque na ocasião ela tinha outros fatores, já tinha, né, quase 90 anos. Então, eu acho que tudo isso a gente tem que ponderar. A idade do paciente, a questão do peso, porque a metformina pode agravar essa perda de peso, e a questão da função renal. E o único risco maior do pré-diabetes é vir a se tornar diabetes ou tem risco relacionado ao pré-diabetes? Ótimo. Uma outra coisa que eu não comentei na aula é que mesmo essas complicações crônicas, a gente tem que rastrear no pré-diabetes. Então, o risco não é apenas a progressão para diabetes mellitus, e sim o pré-diabetes também está associado a complicações crônicas. E é uma coisa que muita gente negligencia, né? A gente esquece. Né? Se é um paciente com pré-diabetes, a gente nem pensa em avaliar retinopatia, neuropatia, ou mesmo a doença renal, né? Aqui tem uma pergunta no chat, deixa eu ver. Tomando metformina 2 gramas por dia, junto com esse GLT-2, em diabetes tipo 2, nunca tem hipoglicemia fazendo jejum prolongado? Ótimo. Teoricamente, não. Porque a metformina, ela atua melhorando a sensibilidade à insulina e diminuindo a produção hepática de glicose. E o inibidor de SGLT2, ele atua aumentando a excreção renal de glicose. Ou seja, então são medicações que não têm um risco de hipoglicemia. Qual que é a medicação que sabidamente existe esse risco? São as sulfonilureias e as insulinas, claro, né? Mas tirando as insulinas, as sulfonilureias. Com a metformina associada ao inibidor de SGLT2, esse risco é praticamente nulo. Me chamou a atenção a questão da meta de glicemia pós-prandial de 2 horas menor que 180. Eu tinha na cabeça o valor de 140, não sei se é de diretrizes antigas. Isso tem mudado? Perfeito. O que é 140 de 2 horas é para dar o diagnóstico. Então, por exemplo, se a gente faz aquele teste oral de tolerância à glicose, a gente considera uma glicemia normal de até 140 em 2 horas, acima de 140 pré-diabetes e acima de 200 diabetes. Então, isso para dar o diagnóstico. Mas uma vez que o paciente já tem o diagnóstico, como meta terapêutica, eu preconizo uma glicemia pós-prandial abaixo de 160 até ali 180. Legal. E a RAC, a gente tem que pedir a primeira da manhã, primeira pergunta, e você só pede as outras amostras se a primeira vier alterada? Ou seja, uma amostra só, ok? Perfeito. Bom, então a gente pede de manhã na amostra isolada de urina, não necessariamente a primeira urina do dia, mas uma amostra isolada. E se a primeira vem negativa, teoricamente eu vou repetir o rastreio só no ano seguinte. Mas, se eventualmente é um paciente que tem já outras complicações, eu posso considerar repetir o rastreio dentro do mesmo ano. Mas a ideia, de uma maneira geral, eu faço o exame uma vez por ano. Quando vem negativo, eu repito no ano seguinte. Agora, por exemplo, se é um paciente que tem já retinopatia, e aí eu fiz uma RAC e veio negativa, eu posso considerar repetir essa RAC dentro desse primeiro ano. Afinal, tanto
o glomérulo quanto a retina estão submetidos ao mesmo grau de hiperglicemia. Então, de repente, você já tem acometimento retiniano, mas esse primeiro exame de urina veio normal, vale a pena eu repetir para ter a certeza. E esse ácido alfa-lipoico, ele muda a história natural da neuropatia? Perfeito. Ajuda, melhora. Melhora sim, porque ajuda a restaurar a função nervosa. Então, ajuda sim. E aí, ele seria de uso crônico, uso contínuo, e até conseguir o alívio dos sintomas, que o paciente muitas vezes queixa-se de aquela dor do tipo queimação, que é pior à noite e tudo mais. Até melhorar esse quadro atual, a gente pode usar alguma medicação sintomática. Então, respondendo a sua pergunta, o que muda a história natural é justamente esse ácido. Gabapentina, tricíclico e etc., são medicações sintomáticas, vão aliviar os sintomas ali daquele momento. Mas o que ajuda a melhorar a história natural é esse ácido, o tioctiácido, né? E tem no SUS? Não tem. Não tem. Infelizmente não. E só um outro detalhe importante que eu acabei não comentando. Se o paciente está muito descompensado, o ideal é que eu compense ele primeiro antes de fazer o exame neurológico. Por quê? Um paciente que está sob efeito da glicotoxicidade, ele pode ter sintomas neurológicos, alterações neurológicas, mas não significa que ele já tem uma neuropatia instalada. Então, primeiro, eu compenso o paciente, tiro ele dessa glicotoxicidade e aí eu vejo o que sobra de queixa, de alteração neurológica. E uma dúvida que eu tenho do rastreamento da esteatohepatite, eu posso fazer isso só com o laboratório e calculando o FIB, sem fazer uso da imagem? Teoricamente, pode. Pela diretriz, pode. Então, você calcula o FIB. Teoricamente, se vem um FIB baixo, você não precisaria da imagem nem do ultrassom, porque não mudaria a conduta. De qualquer forma, para esse paciente, você vai insistir na mudança de estilo de vida, na melhora do diabetes, no controle do peso, caso seja um paciente com sobrepeso ou obesidade. Então, sendo um FIB abaixo de 1,3, a imagem, ainda que venha esteatose hepática moderada, né, leve, não vai mudar tanto a conduta ali. Então, pela diretriz, teoricamente, não precisa. Eu sei que na prática a gente acaba pedindo também. E se tiver só a imagem, mas com o FIB ok, a gente teria que tratar com pioglitazona? Aí, se vem só a imagem com FIB baixo, primeiro a gente insiste na mudança de estilo de vida, perda de peso. Se for um paciente com sobrepeso ou obesidade, aí é interessante a gente colocar um análogo de GLP-1, porque vai ajudar a perder peso e também vai ajudar ali no tratamento da esteatose. Agora, se é um paciente com peso normal ou eventualmente com baixo peso, aí é interessante a gente colocar a pioglitazona, porque a pioglitazona ela aumenta peso, ela aumenta o tecido adiposo subcutâneo, que é o tecido mais benéfico. Então, por isso que se é um paciente com esteatose e mais sobrepeso, obesidade, o análogo de GLP-1 acaba sendo mais interessante porque vai ajudar a perder peso também. Nossa, tô até olhando aqui, tinha tanta dúvida aqui. Mas, nossa, muita coisa legal, né? E útil, você falou, muita coisa prática, né? Que a gente fica em dúvida no dia a dia. Mas, muito obrigada, viu? Alguém quer fazer mais alguma duvidazinha, gente? Aproveitem. Tá? Mas muito obrigada. Eu que agradeço o convite e espero ter ajudado. Obrigado, muito obrigado pela presença e obrigado mais uma vez pelo convite, Lu. Nós que agradecemos. Um abração. Um abraço, tchau, tchau.